Há 2 meses que eu venho falando das 3 linhas de defesa. São 3 barreiras que o Lula teria que ultrapassar até chegar à rampa do Planalto. Essas 3 barreiras, eu usando a linguagem militar, passei a chamá-las de 3 linhas de defesa. A primeira linha de defesa, eu considerei os argumentos técnico-jurídicos do governo. A segunda linha de defesa, eu chamei as Forças Armadas. E a terceira linha de defesa, eu considerei o povo. Esse povo que ocupa a frente dos quartéis há praticamente 60 dias. Bom, eu dizia também que o Lula não conseguiria ultrapassar a primeira linha. Ele ficaria barrado na primeira linha. As 3 são intransponíveis. Então, ele não chegaria nem na segunda. E isso aconteceu. Ele encontra-se barrado nos argumentos técnicos jurídicos do governo. Mas, para entender melhor, temos que voltar antes do primeiro turno, quando a Justiça Eleitoral pediu o apoio das Forças Armadas para a segurança e fiscalização das eleições. Coisa normal, que todas as eleições acontecem. E o Exército sempre, quando disser Exército, entenda-se Forças Armadas. Isso sempre aconteceu. E quando ele atua nessa situação, o presidente decreta uma GLO, uma garantia da lei e da ordem, para que o Exército possa agir como polícia, prendendo, entrando nas comunidades, enfim, aquelas ações de polícia fica garantido através da GLO, da garantia da lei e da ordem. E o presidente decretou essa GLO antes do primeiro turno. Ninguém deu bola, muito menos a justiça, achando que era coisa normal e não teria implicação nenhuma à frente. E aí entra a astúcia da equipe de governo, Bolsonaro e sua equipe. Eles são muito espertos, eles agem, eles pensam muito à frente. Então, quando eles decretaram naquela ocasião a GLO, eles estavam criando a grande dificuldade que a Justiça Eleitoral e seus parceiros, que é o pessoal da esquerda, teriam à frente. Vou explicar. As Forças Armadas, agindo dentro da GLO, nessa atividade, é considerada uma atividade militar. E todo crime que aconteça numa atividade militar passa a ser crime militar. E o crime militar sai da esfera da justiça comum, da justiça eleitoral, ela vai para a justiça militar, Superior Tribunal Militar. Aí estava criada a grande dificuldade que o pessoal do TSE, STF, etc., teriam à frente. Bom, as Forças Armadas entraram, como eu falei, para a segurança e fiscalização das eleições. Quando ela foi impedida de ter acesso ao código-fonte, ela estava impedida de fiscalizar. Isso caracterizou um crime. A missão era fiscalizar, sem acesso ao código-fonte, caracterizado o crime, impedimento da fiscalização, crime militar.
E o governo continuou com as suas medidas técnico-jurídicas. Fez aquelas ações, preparou aquelas ações, reforçada com a equipe do Ives Gandra, e entrou na Justiça Eleitoral, que era a justiça apropriada para receber todas as denúncias, todas as ações referentes à eleição. E com um recurso, na segunda instância, ao STF. Isso foi feito e os dois tribunais não se manifestaram. Continuaram negando o acesso ao código-fonte. Ok? Bueno. Com isso, quando eles recorreram, numa terceira instância, recorreram ao Superior Tribunal Militar, eles fizeram porque consideraram um crime de lesa pátria, uma possível fraude, e que o TSE e o STF não se manifestavam. Então esgotaram os recursos naquela esfera. Passaram para a esfera militar. Importantíssimo. Chegada a época da diplomação do Lula. O que seria diplomação? A diplomação é o momento em que o TSE confirma que o candidato eleito foi o Lula, certo? E que o candidato eleito tem que mostrar a documentação exigida, Dentre as documentações, tem as certidões negativas, Tem que provar que ele é ficha limpa, Bueno. Ele não tem como provar isso aí, porque ele de fato não é ficha limpa. Se ele fizesse isso, se fosse apresentado documentos, seriam documentos falsos. Outro crime, falsidade ideológica. Bom, eles fizeram aquele teatro da diplomação, não apresentaram os documentos e não podia também diplomar porque estava sob júdice o resultado, não é? Então, já que o TSE, o STF não se manifestaram e estava na Justiça Militar. Então, essa situação estava sob júdice e não tinha apresentado os documentos. Então, aquilo foi um teatro e teria que ser publicado no Diário Oficial da União. Eles não publicaram. Por que eles não publicaram? Eles não publicaram até hoje porque, se publicassem, caracterizava um crime, consumava o crime. Então nós temos nessa semana, a última semana, nós vemos o governo quieto, o Superior Tribunal Militar quieto, aguardando a publicação no Diário Oficial. Eles não publicaram, nem vão publicar, porque eles sabem que, se publicar, serão presos. Crime. Só que tem até sexta-feira, dia 30, para publicar. 31 é feriado, é sábado, não sai Diário Oficial da União, e domingo, dia 1º, seria a posse. Então, essa é a sinuca de bico. Esse é o checkmate que Alexandre de Moraes e companhia estão. Eles não têm o que fazer, fim de linha, acabou. Eles imaginavam que, com as narrativas da imprensa, de golpe, de que Bolsonaro não aceita a derrota, o povo se manifestando, a imprensa internacional se manifestando, eles conseguiam passar por isso aí. Mas se enganaram profundamente. Aí entra a segunda jogada de mestre da equipe. Esses 2 meses, eles trabalharam pesado no exterior, mostrando para o mundo a fraude.